Eu cresci vendo gente que trabalha, gente que não tinha tempo para grandes discursos, gente que não parava para se perguntar se estava feliz, se era esse o caminho realmente, se estava tudo alinhado com seus valores, com as suas expectativas. Gente que não se perguntava muito, a pessoa só levantava de manhã e fazia. Era sobre isso, acordar, trabalhar e ao final do mês receber o seu salário. O que hoje é muito criticado pela contemporaneidade, há 20, 30 anos atrás, isso era um valor muito valorizado na sociedade. Ter um trabalho, ser um pai de família, ser uma mãe de família, você sair para trabalhar, fazer o seu dinheiro, sustentar a sua família, colocar uma comida dentro de casa, comprar uma casa, todos os valores muito valorizados. Sim, os tempos mudam, isso é verdade, né? E se os tempos mudam, as pessoas mudam, os nossos valores mudam. O que a gente vai considerar como o melhor caminho para a gente também vai mudar. E não é essa a questão. A grande questão é que de uma época de valores tão sólidos, tão proeminentes, tão poderosos e objetivos, a gente veio para uma era de conceitos e possibilidades muito ínfimas, muito subjetivas. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. Aqui no meu canal do YouTube eu faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. E esse vídeo aqui é o terceiro vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre reflexões da minha própria história. Não no sentido de eu ficar contando a minha história para você, que isso não faz a menor diferença na sua vida, né? Mas é uma reflexão filosófica e subjetiva e afetiva, né? Do quanto que a nossa história de vida e a cultura que a gente ficou inserido, está inserido, vai fazer toda uma diferença na nossa perspectiva de vida. E uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua própria vida é você também construir isso na sua própria história. Ou seja, o quanto que a sua história de vida vem influenciar nesse sujeito que você conhece, que você é hoje. Portanto, se você não quer perder nenhum episódio desse vlog ou nenhum vídeo meu, siga nosso canal, curta nosso conteúdo, me chame no privado para a gente conversar, coloque nos comentários que a gente bate papo aí à vontade. No meu caso, por exemplo, minha mãe foi professora da rede estadual de Minas Gerais a vida toda. Daquelas que chegavam cedo, voltavam tarde e ainda corrigiam provas ou trabalhos no final de semana. Meu pai, já um homem mais simples, pouco estudo, que passou pela roça, pela fábrica, pela rua, pelo asfalto, né? Sempre deu um jeito, onde tinha trabalho ele ia para fazer. Não eram poucas vezes que ele saía de manhã e a gente só tinha arroz e feijão para comer, e ele saía, trazia a carne, o alface, o legume, né? Sempre através de muito trabalho e muito suor. O mais interessante disso tudo, né, que famílias como a minha, que eu estava inserido, elas não eram o pobretão da rua, não. Nós éramos uma família comum da classe média brasileira, sobretudo a classe média mineira, né, de cidade pequena, que era uma família que vivia bem, mas com dificuldade sempre de construir as coisas. Não tinha fartura, tinha muita coisa em casa, mas sempre muito contato, e tudo que era conquistado vinha com muita luta, com muitos desafios. E o mais interessante é a gente era muito feliz. Por que que isso acontece, né? As pessoas sempre falam, antigamente a gente tinha pouco e era muito feliz, né? A minha teoria que eu levanto sobre isso é que a gente era muito feliz, porque quando a gente olhava para o lado onde a gente morava, para pensar na rua que você morava. Em essência, era todo mundo muito parecido, não existia grandes discrepâncias, grandes desigualdades. Ah, Rodrigo, então naquela época não tinha desigualdade? Lógico que tinha, mas não muitas vezes na mesma rua, e sim em outros lugares distantes que a gente não tomava conhecimento, porque, lógico, não tinha internet, né? Eu sou ali da década de 80, então 60, 70, 80, até o início dos anos 90, a gente se comparava aos vizinhos e todo mundo estava mais ou menos no mesmo nível. Então eu não tinha um nível de exigência tão absurdo, tão grande, algo que me pesava tanto, que eu acordava desejando algo hoje que ontem eu já conquistei um pouquinho pior, e aí eu quero algo melhor. Então, por exemplo, meu pai e a minha mãe, eles nunca me disseram, né, o esforço importa muito. Eles não tinham teoria sobre o que eles estavam fazendo, entende? Eles simplesmente faziam porque foi assim que foi dito para eles. Eles pegavam e faziam, então eles mostravam o caminho correto fazendo.
Essa era a rotina deles com naturalidade, uma ausência ali de uma necessidade de grande porte. Tinha pequenas necessidades, pagar contas, trazer a comida da janta, gestos miúdos eram sempre muito bem construídos, elaborados. Cada vitória se contava muito. E foi sobre isso que eu aprendi. E o mais importante, eu não sou nenhum ET nesse aspecto. A maioria das pessoas acima de 40 anos viveram vidas muito parecidas, sobretudo aquelas pessoas que moraram em cidades de médio porte para pequena, né? Então, durante muito tempo, eu vi o valor do trabalho. Hoje a gente pode discutir sobre o trabalho estratégico, sobre equity, né? Colocar os outros para trabalhar para mim. Eu não vou entrar nesse tema, não é o objetivo dessa reflexão aqui. Mas a bem da verdade, a gente vem de uma época, né, ou seja, os 40 mais, onde o trabalho tinha muito valor. Então, cada tempo que você tinha junto à sua família era muito valorizado. E é interessante como os meus pacientes, eu tenho um consultório aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Como que os meus pacientes acima de 40 anos vivem desafios éticos da mesma forma, né? De uma questão de o sujeito vivenciava uma vida de muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo conquistava muita coisa. Não porque ela tinha o objetivo de conquistar, mas ela conquistava porque ela estava num movimento de batalhar por aquilo que ela desejava. Então ela não ficava pensando, eu quero comprar um carro, eu vou fazer isso. Ela simplesmente ia seguindo a vida e a vida naturalmente ia se desconstruindo e em um momento determinado ela conseguia determinado objetivo. Então, no consultório eu escuto isso o tempo inteiro, né? Porque nos dias atuais a gente vive uma angústia de sempre desejar e querer algo mais, aquela coisa sempre sem ar, aquela coisa faltosa, né? Como se hoje eu sempre precisasse de algo que eu não tenho aqui, que eu vou encontrar só amanhã. Aí o amanhã chega, a fórmula inverte, eu continuo desejoso de algo mais. O sujeito está sempre numa angústia. Então, reconhecer o que foi transmitido pelos nossos pais ou por quem te criou vai te colocar num movimento de tentar entender o alinhamento ou o alinhavamento de como você constitui seu próprio psiquismo, suas emoções, seus afetos. É literalmente se perguntar o que eu aprendi, o que eu trouxe que é do outro, né? E reconhecer coisas boas, mas também reconhecer coisas ruins, né? Por exemplo, o meu pai, em virtude da simplicidade dele, ele me ensinou muitas coisas sobre trabalho, ética, honestidade, a hombridade de um homem, né? De um sujeito na vida, no mundo. Mas, por exemplo, o meu pai odiava estudar, ele não gostava de ler. Então eu tive que fazer uma torção, né? Ou seja, ele tinha coisas boas para me ensinar, mas eu não podia seguir esse ponto do estudo dele. Então, a ética do trabalho que eu trouxe da minha família me ensinou a levantar. Não foi a análise que construiu isso, foi essa ética da minha vivência de vida. Na análise, o que eu consigo é fazer um alinhavamento disso para os dias atuais. E, sobretudo, de eu saber a hora de parar, né? Porque os nossos pais trabalhavam muito, mas chegava ao final do dia eles descansavam. Hoje a gente não tem essa trava, né? A gente não tem. Poucas pessoas hoje batem cartão, entende? Então muitas vezes a gente trabalha muito mais do que precisa. Às vezes a gente até precisa, mas porque a gente colocou um sarrafo muito alto, muito em cima. E aí a gente fica nessa angústia de sempre desejar algo a mais que temos, porque de fato desconectamos com os nossos valores de uma vida mais simples, que pode ser repensada por outros aspectos, atualizada nos dias atuais. Então, o objetivo do vídeo de hoje é uma conexão sobre o que você vive hoje com o que você viveu, com quem te criou, com a cultura que você está inserido. Então, se isso te tocou de algum modo, né, deixa nos comentários desse vídeo. Esse é o terceiro vídeo da série. Os outros dois vídeos ficaram muito bons, rodaram muito aqui no YouTube. Esse canal é um espaço muito de reflexões subjetivas e afetivas, para a gente contar histórias, elaborar legado, pensar juntos sobre os afetos que nos marcaram e nos blindaram, nos constituíram. E me diga você aí o que você achou da série, o que você está achando dos vídeos. Caso você ache aí que é pertinente o meu canal para você, siga a gente, dá uma moral para a plataforma entender a pertinência do nosso trabalho. E caso você queira cuidar da sua saúde mental, eu tenho consultório aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas eu também faço atendimentos online no Brasil e no mundo inteiro. Vários pacientes espalhados pelo país. Estou à sua disposição. Conte comigo. Grande abraço. Até o próximo vídeo.